Bom dia pessoal, tudo bem? Que tenha aí uma grande terça-feira, uma terça-feira importante na verdade, né? Com um jogaço aí que a gente vai ter às 18 horas lá em Quito, na Casa Blanca. Equador de Ener Valência contra o Uruguai de Sérgio El Tino Rocher. O nosso coração estará dividido, né? Primeiro, tomara que ninguém se lesione, né? Bater na madeira, primeiro isso. Depois que o Valência possa fazer um gol, né? Depois de uma grande defesa do Rocher, e que o Rocher daqui a pouco defenda um pênalti não cobrado pelo Ener, tá? Então, vamos lá. Grande jogo 18 horas e depois, 11 da noite, tem o jogo, aquele jogo do soninho, né? Aquele jogo para mimir, Brasil e Peru, lá em Lima. Então, 11 da noite, já dá para ver já deitadinho na cama, né? Aquele soninho já vai sendo bom já para mimir, daí vendo o jogo do Brasil, né? Mas vamos lá então, em nome de KTO, onde a diversão acontece, né, seu Oliver? Bom dia pro senhor também. Onde a diversão acontece e rotisseria real. Daqui a pouco, né, chegando a hora do almoço, aquele frango maravilhoso lá do Cauê e sua turma, então bora pedir pros guris lá. E na KTO, né, usando o cupom BEHS, tem 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos lá então, meu povo. Questão é, Oscar pode vir pro Inter? Pode vir pro Inter ano que vem, por que não? O Oscar, para lembrar, né, teve na mira do Flamengo. O Flamengo fez força para tentar contratá-lo e não conseguiu. Isso foi ano passado, né? Ele chegou a vestir a camisa do Flamengo, né? Erroneamente, né? Vamos combinar. E acabou não vindo. Ocorre que temos dois problemas aqui. Duas questões, na verdade, não problemas. Né? Primeiro, o Oscar ganha na China, no Shanghai Port, onde está desde 2017. Nem lembrava que ele estava tanto tempo lá, mas está um tempo. Perdão, primeiro no Shanghai SIPG. Ele foi para lá de 17 a 20. E depois ele foi para o Shanghai Port. Né, que eu não faço a menor ideia de que clube seja. Mas enfim, isso não importa também, que o importante é que ele está jogando bem. Eu creio que esteja feliz, né? Tá milionário, ganha 10 milhões por mês de reais. 10 milhões por mês de reais ganhou o Oscar. Ou seja, grana para o Oscar e para as próximas 5, 6, 7 gerações da família dele não é problema algum. A questão é, o Oscar está com 32 anos, está jogando 90 minutos titular absoluto do time, é o dono do time. Está vendo aqui o scout dele recente, os últimos jogos todos ele foi titular absoluto. Então, é um cara que tá fininho. Ele é magrinho, sempre foi magrinho, né? Um cara que tá fininho. O time dele é bem mais ou menos, né? Tá vendo aqui os últimos 5 jogos, tem 3 derrotas, uma vitória e um empate. Enfim, o Oscar deve estar com saudade do Brasil. Tanto que, né, conversou longamente com o Flamengo no passado, não veio por quê? Porque o Shanghai Port não liberou. E o Shanghai Port, e aqui é um dos problemas, tem contrato com o Oscar até o fim de 24. Esse é um grande problema, evidentemente, né? Porque, para quem paga 10 milhões de reais por mês para um jogador, certamente dinheiro não é problema. A segunda questão, né? Além dessa questão do contrato longo dele aí, até o fim de 24 lá na China, a questão salarial, né? O Oscar é um cara que, conversando com o Flamengo, se dizia que o salário que ele receberia no Flamengo, que estava amarrado, já era 1,5 milhão de reais. Claro que ele vai ter um golpe muito forte na conta bancária mensal dele, né? Sendo de 10 milhões de reais para 1,5 milhão de reais. Mas enfim, como eu disse, grana não é problema mais para o Oscar. Agora é questão de competitividade e ainda voltar para casa, né? Mas por que a gente está falando do Oscar? Porque o Inter tem planos de seguir melhorando o seu time, né? Aprimorando o seu time. E o presidente Alessandro Barcelos, e por isso que eu estou falando de Oscar, comentou ontem, né, no Sport Center da ESPN, foi entrevistado lá em São Paulo, perguntado sobre o Oscar, ele respondeu assim, abre aspas para o presidente, tá? Sem dúvida nenhuma, o Oscar, e ele sabe disso, é um jogador que todas as vezes que se aventa a possibilidade, o Inter tem interesse. Jogador identificado e por ter a qualidade que tem. Esse é sempre um fator importante. Mas ela, né, a negociação, tem limites e condições que muitas vezes não são possíveis. A gente tem cuidado de não gerar expectativas e ela não ser concretizada. Mas é evidente que essa relação e a manifestação do clube ter o Oscar em algum momento, quem sabe, seria um passo importante dentro do planejamento do Inter. E aqui é outro ponto. É evidente que o Oscar não viria para o Inter no primeiro semestre, pelo menos de 24, se o Inter não estiver na Libertadores do ano que vem. Né? Não vai trazer o Oscar para ele jogar gauchão até o fim de abril. E pagando 1,5 milhão por mês ou mais até. Então, são três condições duas que dificultam e uma condição realmente que é preciso para o clube para conseguir concretizar essa negociação. E eu não estou dizendo que vai concretizar, tá? Eu estou dizendo que é uma negociação que não dá para gerar expectativa, como o presidente disse na ESPN. Né? Se der, deu, mas não vamos gerar expectativa em ninguém. E é claro que os caras seriam, nossa, um baita de um reforço, né? Um baita de um reforço, uma das maiores vendas da história do Inter, né, para o Chelsea.
Bom, o Inter primeiro tem que estar na Libertadores, tá? Primeira condição. Primeiro tem que estar na Libertadores. Não dá para trazer o Oscar para o Gauchão. Daqui a pouco pode se aventar a possibilidade de ele vir para 25, né? Quando acaba o contrato dele lá com a China. É uma possibilidade. E as outras questões, como eu já disse, né? Repetindo, a questão de ter a liberação, conseguir a liberação dos chineses e a questão salarial. Então, são vários condicionantes que temos aqui, mas não se descarte, né? Tem a questão do Leandro Damião também, que pode voltar lá do ladinho, né, do Japão ali, pode voltar para o Inter. Então, são várias coisas que podem acontecer agora para 24 para o Inter. Mas o principal, e que eu vejo isso, e a gente tem esperança de estar na Libertadores, via a conquista da Libertadores 23, né, evidentemente, o Inter tem um time montado já para 24. Isso é o principal. E o que vai precisar para o ano que vem? Peças pontuais. Peças pontuais. Ainda mais se o Tchatcho ficar, e fica tudo mais facilitado, né? Tu já tem técnico, tu já tem... Eu sei que a gente falava isso do Mano Menezes também, eu sei, tenho consciência disso, mas o fato é que, por contrato, o Inter tem um time montado. Olha, quem é que está sem contrato ainda? O Moledo teria que renovar, mas dificilmente vai, o Moledo não fica mais no Inter, eu creio, ainda mais tem a questão da possível suspensão. E o mercado. Os demais jogadores, e o Gabriel também, são 3. Os demais todos estão sob contrato. Então o time está montado. Claro que pode ter as vendas, e deve ter as vendas do Maurício e do Johnny, mas o resto do time está feito. Então são peças pontuais. E claro, se der para buscar um Oscar e um Damião, agregando com guris da base, de repente, em algumas posições, bom, aí a gente tem, para mim, aquela mescla perfeita entre experiência e qualidade e juventude. E claro que a qualidade da juventude vem aos poucos, mas eu sei que a gente tem um time mais velho, por isso eu gosto muito dessa mescla de base com caras experientes. E é o que pode acontecer para o ano que vem. Então, por que não mantermos as esperanças? Vamos manter sim as esperanças. O Inter treina na tarde agora, desta terça-feira, e já concentra para o jogo de amanhã contra o São Paulo, amanhã à noite. Pena que tudo indica que esteja chovendo. Então, se a previsão era de 35 mil torcedores no Beira-Rio contra o São Paulo, é claro que vai dar uma diminuída, né? Se estiver chovendo realmente. Tomara que não chova, ainda que o tempo está muito feio. Tá bom? Pessoas amadas, deixa o like, por favor, deixa o like, fortaleça esse canal, esse humilde canal. A gente está montando os grupos de membros ainda, com sorteios para os membros, ingressos para jogos do Inter, ingressos para shows do Opinião Produtora, kits da Rotisseria Real. E por favor, só um pouquinho, Oliver, dá licença, só tirar um pouquinho, guardou com licença. Tirar o Oliver aqui de cima da nossa plaquinha, já dá uma olhadinha. E o Palavra Colorada é o seguinte, Palavra Colorada é: vamos seguir ajudando nossos irmãos, lembrando que nesta quarta-feira, em Inter e São Paulo, 3 postos de arrecadação de doações de alimentos, de roupas, de, enfim, colchões, cobertores, que vocês puderem dar, água também, ao lado da bandeira do Gigantinho, na Estátua do Fernandão e na Capela Nossa Senhora das Vitórias também. Então vamos ajudar nossos irmãos, porque o drama é muito grande e parece que vem chuva de novo, tá bom? Pessoal, fiquem bem, uma boa terça-feira, nos vemos logo mais. Tchau, tchau.